Hoje, 6 de maio de 2010, o projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, grava do estúdio do Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Cultura o depoimento de Gilmara Guerrice Cardoso, atleta que honrou muito a cidade de Santos. Gilmara, nome completo. Gilmara Guerrice Cardoso. Local e data de nascimento. Santos, 27 de janeiro de 1953. Nome do pai e da mãe. Ciro Cardoso. Julieta Guerrice Cardoso. Eram santistas? Papai sim, mamãe veio de Jaú e encontrou meu pai, casaram-se, viveram aqui. E o que o seu pai fazia? Papai é estivador, bastante forte. Foi ele, acho que, pelo porte atlético dele, que fez com que eu me voltasse para o esporte. Bom, e as suas lembranças de jovem, de menina? Como era a cidade na época que você nasceu aqui? Olha, eu nasci no Marapé, na rua Manuel Elias Ruiz, e a gente brincava muito na rua. Eu era tida, assim, entre aspas, como uma menina Maria Moleque, que hoje, se fosse na época de hoje, talvez a gente pudesse até jogar um futebol, porque eu sempre jogava no time dos meninos. Era sempre escolhida para jogar, mas não no gol, para jogar na linha com eles. Às vezes levei algumas surras da minha mãe, porque as vizinhas falavam, comentavam, ela é Maria Moleque, ela é Maria Moleque. E de repente era um potencial atlético que eu tinha, que para a época não estava não estava ao alcance, né, das pessoas poderem observar isso. Mas foi bom, porque eu fui insistente, fui perseverante, aí meus pais compreenderam e me enveredaram para o caminho do esporte. E como era viver em Santos naquela época? Como era a cidade em si? O que eu lembro bastante assim do bairro, as ruas não eram asfaltadas, a gente brincava bastante porque tinham as valas, então a gente brincava de pular as valas, e depois foi progresso. Eu lembro bastante que quando asfaltaram a rua, colocaram a rede de esgoto, então formaram uns morros muito grandes de areia, e a gente brincava de saltar de lá de cima, saltava, e a gente subia nos postes também, tudo isso, era um pouquinho de peraltice, né? Mas as ruas eram tranquilas, o bairro do Marapé era um bairro muito gostoso de se morar, e a gente tinha convivência bastante grande com o pessoal, inclusive o Luiz Américo fez parte da infância, porque ele morava ali no Morro do Marapé e ele era amigo da turma da rua Manuel Elias Ruiz. Foi uma turma assim que brincava muito e a gente viveu muito feliz naquela época. E onde você estudou? A escola era na Escola Nossa Senhora Aparecida, que ficava ali na Moura Ribeiro, até a 4ª série. Depois tinha o exame de admissão, passei no exame de admissão e fui estudar no Colégio Moderno Adalberto Souza da Silva, o antigo Colégio dos Estivadores. Colégio que projetou muitos esportistas. Você falou que você era Maria Moleque, que você tinha a restrição dos seus pais, que depois compreenderam. Mas como era uma jovem viver Santos naquela época? As restrições, havia muita restrição, nossa, era assim, tinha que estar sempre acompanhado dos pais, os familiares tinham que estar sempre presentes, porque existia assim um excesso de cuidado, né? E o que eu posso falar? Que quando a gente começou mesmo a ser um pouquinho mais independente, foi quando a gente começou a ir para a escola sozinho. Então aí a gente se sentia mais importante, os pais mesmo assim davam um horário para a gente chegar, não podia chegar 5 minutos depois, o transporte tinha horário certo, então isso era importante, porque o transporte passava 8h01 estava passando lá, então você pegava, então os pais controlavam os filhos através desses horários, mas era bem mais tranquilo do que hoje. E o bonde, teve alguma participação na sua vida? Teve, nossa, o bonde 10 e o bonde 4. O bonde 4 principalmente, porque saí do Marapé com 11 anos de idade, fui morar na rua Joaquim Nabuco, aqui na Vila Nova, né? E tinha que pegar o bonde para me levar até o Regatas Santista, onde eu comecei a fazer aulas de natação. Fui associada durante muitos anos e hoje é uma tristeza muito grande ver o que aconteceu com o clube. Participei muito daquele clube
Então o bonde, nossa, era uma folia. A minha vontade era andar no estribo. Até que um dia eu consegui, mas minha mãe e os meus pais já estão lá no céu, eles não sabem até hoje que eu andei no estribo na Conselheiro Nébias, que ele fazia o trajeto Conselheiro Nébias até a praia, eu consegui andar da praia até o Regata Santista no estribo. E como você era como aluna? Eu era uma aluna média, não vou dizer que era boa aluna não, também não era péssima, eu tentava controlar a média para que meus pais pudessem sempre estar me ajudando, né, e me autorizando a praticar o esporte. Porque eu comecei nadando no Regata Santista e quando na escola, no Adalberto Souza da Silva, a minha professora, tenho uma referência e sou muito grata a ela, a professora Rosinha Viegas, tive a felicidade de ser aluna dela. Ela passava nas filas, quando estavam formadas para entrar para as aulas, ela ia olhando as meninas e quem tinha biotipo ela chamava para fazer algum esporte, além das aulas. E numa dessas ela passou, eu lembro que eu era magra, bem magrinha, alta, ela falou, menina, como é seu nome? Eu falei, Gilmara, nome de jogador, nome do goleiro do Santos, então vem para cá. Porque ela estava fazendo uma seletiva para jogar handball. E aí ela percebeu que eu tinha, por ter jogado futebol com os meninos, eu tinha uma certa habilidade e daí em diante eu passei a ser a titular da equipe da escola no handball. E também devido a... Hoje a gente entende, né, das competências e habilidades que a gente tinha, eu tinha muita flexibilidade. Aí ela também me chamou para fazer ginástica artística. E foi uma apresentação única, que eu fiquei dolorida durante uma semana devido aos exercícios e não quis fazer mais ginástica artística. Mas foi meu primeiro esporte em competição, foi a ginástica artística. Depois a natação e aí vieram os outros. E quais pela sua ficha técnica aqui, você tem participação no basquete, no vôlei, no atletismo e no handebol. Agora confessa, qual era o teu preferido? Olha, de coração mesmo, é o basquetebol. Mas eu fui muito mais jogadora, fui muito mais técnica no voleibol. E o handball, devido à minha condição física, me dava essa condição. Eu tinha muita explosão, tinha muita velocidade de braço para poder fazer os arremessos, então foi no arrasto. E o atletismo, um esporte que, vamos dizer assim, que completa, né, todos os outros, era pela competência física que eu tinha na época. Você tinha uma herança genética? Tinha uma herança genética. Se fosse hoje, eu acho que eu conseguiria fazer um decathlon tranquila, se tivesse todo o apoio que nós temos hoje. Eu poderia ter me saído bem no atletismo também, né? Você falou no apoio, mas você pegou uma época que a coisa era romântica, né? Era feita na base do romantismo, da dificuldade, das Verdade. Coisas difíceis, né? Muito difíceis. E foi justamente na época em que houve a Revolução de 64, eu estava com 11 anos, foi aí que tudo começou. Então, de 64 até 68, foi uma época difícil. Meu pai estivador, o cais virou de cabeça para baixo, e às vezes, para ter o dinheiro para a condução, a gente vendia umas garrafas que a gente tinha, minha casa tinha um porão, e tinha algumas garrafas lá que ficavam estocadas. E às vezes não tinha dinheiro. E aí o que a gente fazia? Vendia aquelas garrafas, então tinha o dinheiro para ir para o clube treinar, para a escola, para fazer aula de educação física. Agora, quanto a tênis, roupa, isso era o que a gente tinha. E a gente fez, a gente venceu. Foi bastante difícil mesmo. E eu tive um hiato na minha carreira esportista, porque na hora que eu tinha que dar o boom para crescer, aos 14, 15 anos, eu lembro que em fevereiro de 68, 69, minha mãe virou e falou assim, filha, não está dando mais, você vai ter que ajudar a gente, vai ter que trabalhar. Na época podia trabalhar, menor já trabalhava sem estar com a formação do colégio feita, né? Então eu falei, tudo bem. Aí falei, doeu muito o coração, porque na época que você estava, pronta para engrenar, aí eram poucos os clubes que trabalhavam, eram poucas escolas que davam a chance, mas a gente estava no meio delas.
E aí fui trabalhar. Trabalhei dos 14 aos 19 anos e tinha prometido que se tivesse que ser algum dia esportista, essa chance ia ser em algum momento. E por sorte minha, por felicidade, eu trabalhei durante muito tempo no Júlio Paixão Filho e na hora de prestar o vestibular, conversei com meus pais e falei, olha, se eu pedir demissão hoje, porque na época a gente podia fazer isso, né? Fazer um orçamento, a gente tinha. Então, todo dia 1º de maio que a gente já fazia o orçamento para o ano todo. Eu falei, se eu sair hoje com o fundo de garantia, dá para eu pagar 1 ano de faculdade. E nesse 1 ano de faculdade eu procuro um emprego e vou trabalhando no horário alternado. Aí meu pai falou, mas é de manhã a faculdade, como é que você vai fazer? Que emprego você vai arrumar? Eu falei, não sei, eu vou ver, me viro. Ele falou, filha, se for para você ser feliz, vai procurar o que você quer. Porque até então eu tinha pensado em fazer serviço social, que era à noite, e psicologia. Mas meu coração batia pela educação física, devido ao incentivo da professora Rosinha Viegas também. Aí eu arrisquei, meu pai falou, vai, o dinheirinho para você ir no cinema eu consigo e você vai. Aí fiz isso, consegui um emprego no consultório médico, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava à noite. Era um pouco de loucura, mas tudo por amor. Como você falou, romantismo, isso daí é muito importante. É uma pena. A única coisa que eu sinto do esporte atual é que o romantismo está numa porcentagem muito pouca. E o que acontece? Às vezes tira esse brilho que a gente vê. A gente vê os atletas, mas se eles tiverem que trocar uma situação de um clube para o outro, eles trocam sem a menor preocupação. Nós não. O prêmio que a gente ganhava era um sanduíche após o jogo. Às vezes, quando ia jogar no interior, era muito engraçado, porque era tudo de Piruacombi. O lanche saía misto frio de Santos, chegava em Jaú, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, virava misto quente, porque ele ia em cima do motor da Kombi. E a Guaraná, geralmente era Guaraná que a gente tomava, com rolha ainda, hein? Tampinha com rolha. Ela chegava assim, efervescente. Então era legal, a gente até achava muito engraçado na época. Mas assim, traz essa lembrança e a gente vê que a gente jogava com o maior agrado, com muita vibração, com muita vontade, o coração pulsava muito. Agora, também me sinto feliz porque a gente foi uma precursora do esporte que está hoje. Então a gente se sente gratificada de ter feito parte desse processo. Então a gente sente assim um pouquinho de alegria também na forma como está o esporte hoje, porque a gente tem uma pontinha lá. Na época nem se falava em profissionalização, né? Não. Profissionalização era só o futebol. Que era naquela época a áurea que jogava Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Então só eles que eram os grandes profissionais, né? Fora outros das outras equipes. Mas profissionalização de esporte amador, nem pensar. Então, ou tinha patrocínio ou patrocínio? Geralmente era o patrocínio, né? Porque patrocínio não. Só quando eu estava terminando a minha carreira de esportista que já começou a trabalhar aqui em Santos o patrocínio. Lembro bem o Roberto Douglas Machado, que também foi meu técnico, o qual ensinou muito, muito mesmo. E ele que foi um precursor aqui em Santos de começar a trabalhar com isso, de ir em busca e de fazer com que o voleibol se projetasse. E hoje, graças a Deus, o esporte número 1 da nossa nação, né? Futebol a gente não fala, é o concurso, mas o esporte fora o futebol é o voleibol, que teve toda essa magia, porque é um trabalho que não é de agora. É um trabalho, lembro bem, o Nussmann, ele era presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, e ele falou que numa visita aqui em Santos, que ele veio fazer, num campeonato que houve, ele falou, eu vou transformar o voleibol. E hoje não precisa falar mais nada, a gente vê isso. Então é um trabalho de mais de 30 anos, por isso que o voleibol está no estágio que está. E a gente escutou isso uma vez, e agora a gente fala, ele falou o que prometeu, fez o que prometeu. O Douglas era uma figura única, né? Era uma pessoa, como pessoa humana, era... Sim, o senhor Roberto Douglas Machado e a esposa dele,
a Helena Cláudia, eles eram assim sensacionais. Ele foi técnico da equipe feminina, na época em que eu joguei, durante uns 8 anos. E a Helena Cláudia, ela era professora da faculdade, que também dava uma força muito grande e também jogava na equipe. E ele sempre ajudando, sempre cooperando. E na faculdade, ele tentava fazer da melhor forma possível para que conciliasse os nossos horários com treino e tal. E estava sempre nos acompanhando, ele era um paizão. A Helena Cláudia, a mesma coisa. E durante essa equipe, essa vivência toda dentro do voleibol, a gente, lógico, né, as equipes a gente vai se conhecendo mais e vão tendo os amigos. E tive uma amiga, Edi Feliciano, que ela me ajudou muito através de uma pessoa, porque eu só tinha o dinheiro, como eu estava falando, para pagar o primeiro ano. Aí tinha mais 2 anos. Com o salário que eu recebia, não dava para pagar, dava para pagar a condução e olhe lá. Aí, por sorte, fui morar no BNH, porque o papai conseguiu um apartamento lá, e então ficava próximo da faculdade, que era ali na Arabutã, no Brasil Futebol Clube. Mas vai tudo bem, então não vou ter que pagar a condução, mas e a mensalidade? Aí ela falou, vou ver se eu consigo através de uma pessoa. E essa pessoa, a qual eu sou muito grata, é o senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que ele me concedeu os 2 anos da faculdade, através dessa amiga. E é uma pessoa que nunca cobrou nada, nunca quis saber nem assim quem era. E depois, quando eu me formei, tive a oportunidade de agradecer pessoalmente. E durante todo esse tempo eu pensei, se alguém está me dando uma oportunidade, eu tenho que retribuir de alguma forma. Então eu procurei sempre fazer o melhor. Tudo aquilo que de melhor eu podia fazer, eu fiz para gratificar essas 2 pessoas, a Edi e o Pelé. Você era filha única? Não, tinha mais 2 irmãs. Tinha mais 2 irmãs. Que faziam? Nada? Não, elas me acompanharam. Elas me acompanharam na época que eu comecei a jogar basquete, vamos dizer assim, na minha volta, né? Porque aos 19 anos eu entrei na faculdade, já no exame vestibular, fazendo o vestibular, as provas práticas, já tinham pessoas ali olhando, e aí falaram, não, você tem que praticar esporte, você tem que fazer. Eu fazia o atletismo, como eu falei, fazia o handball e o basquete. Voleibol, nunca tinha experimentado. Aí tinha um técnico lá de voleibol, o Roberto Justo, que era do Regatas Santista. Ele olhou eu na prova, ele falou, não menina, você tem que jogar voleibol. Eu falei, mas não, o que eu aprendi na escola foi basquete, handball e atletismo. Ele falou, não, mas vai lá. Então os treinos eram aos domingos no Regatas Santista, naquele tremendo ginásio. A primeira vez eu me assustei, porque tinha que correr toda aquela escadaria do ginásio. E eu não sabia nem como pegar uma bola de voleibol. Eu já estava com 19 anos, falei, como que eu vou aprender agora? E consegui aprender. Fiz, aí fui me destacando, joguei durante 1 ano no Regatas, depois o senhor Roberto Douglas Machado me convidou e passei a fazer parte da equipe e fui titular até o último dia de esporte meu. Você foi aluna da Faculdade de Educação Física criada pela Rosinha Viegas, né? Sim. Foi um esforço muito grande para criar aquilo. Nossa. Você fez parte de que turma? Sou da 3ª turma. Você conviveu com aquele pessoal Pelé, sim. Leão, Fedato, tantos outros, né? Como era conviver com eles? Era muito legal, porque as pessoas tinham a impressão de que eles não iam para a faculdade, que eles não participavam das aulas. Muito pelo contrário. O Pelé, na época, estava no auge, e ele, todas as vezes que estava no Brasil, estava em Santos, ele estava presente nas aulas. E foi muito interessante, porque a gente convivia com eles muito simples, conversavam com todos, era muito legal. O Oberdan, que era aquele zagueiro do Santos, sim, muitas vezes ele chegava e mostrava pra gente a canela toda cheia de hematoma, porque ele era um zagueirão forte. E a gente falava, nossa, mas jogar futebol é tudo isso, porque na época eu acho que eles não usavam caneleira, sei lá. Então era horroroso. Uma vez eu vi
a marca da trava da chuteira na canela dele me impressionou bastante. O Leão, na época, ele tinha sido eleito as pernas mais bonitas da Copa e tal. E por coincidência ele fazia uma parte do preparo físico dele de manhã lá e eu também fazia, corria. Eu fico até meio assim, sem graça de falar, mas as minhas pernas eram bonitas, então era casal pernas bonitas na faculdade. A gente correndo na pista de atletismo, mas eles ficavam mexendo com a gente. Olha as pernas bonitas, olha o casal perna bonita. Então foi uma coisa que marcou na faculdade. Mas conversar com eles assim foi muito legal. Como também tive a oportunidade de conviver com as meninas do basquetebol, que tiveram, na época elas tinham sido campeãs mundiais, Simone, Laís, Marlene, Nilza, Elzinha, quem mais? Arilza, Marlene, a morena e a branca, a Delci. Então foi assim... Tinha a Delci e a Neuci também. Tinham as duas. Negrelli também, sou dessa mesma época, Arlindo, Geraldinho. Simone, que você fala, a cantora. A cantora, Simone cantora. Que jogava um voleibol bonito, viu? Apesar ela foi, sim, ela era jogadora de basquete, mas ela jogava um voleibol também muito bonitinho. Que a gente... Mas conta um pouquinho aí, vamos contar da sua trajetória como atleta. Quais os títulos que você tem? Vamos enumerar. No basquetebol. Basquetebol fui campeã brasileira universitária. Agora você não vai me perguntar ano. Não, ano não. 70 e pouco aí. Isso no basquetebol. Tive a oportunidade de ser convocada para a seleção paulista e brasileira de basquetebol. Foi assim, muito interessante, porque a gente viajou muito para o Nordeste, que tinha os jogos universitários, que eram tipo Jubas aqui, né? E a gente também, assim, como eram as mesmas pessoas que participavam das equipes dos clubes, geralmente eram as mesmas pessoas que viajavam, então era um contato quase que direto. Viajavam assim para disputar os jogos universitários, porque estavam todos na época fazendo a universidade também. Então os encontros eram assim, super 10. Isso no basquetebol. No voleibol eu tive a experiência de jogar aqui em Santos, como eu falei, no Regata Santista, e no Santos Futebol Clube. Fui convocada para a seleção paulista, disputei um torneio nacional, que nós fomos campeãs. Foi um torneio bastante difícil e que a gente conseguiu ganhar das cariocas, assim, que elas eram tricampeãs, e nós chegamos lá e roubamos o título delas. Foi muito gostoso, foi no Rio de Janeiro, com torcida contra, e a gente conseguiu, São Paulo conseguiu ser campeão. No handball participei, mas assim, de jogos intermunicipais. Tive uma participação internacional, que fiz parte da equipe do Esporte Clube Banespa. Fui convidada para completar a equipe deles. Foi um torneio, foi muito bom também. Foi realizado em Porto Alegre e que foi bastante interessante. Agora, no atletismo, tive participação no Troféu Brasil, onde consegui vários vices lugares, né? Segundo lugar. Tive participação de primeiro lugar no arremesso de peso, embora eu fosse assim meio magrinha, mas a minha velocidade de braço compensava isso. Então eu fiquei muito feliz. Foi em Santo André esse Troféu Brasil, no qual eu consegui ganhar da atual campeã brasileira na época. Tinha uma marca lá de 12 metros e 70, eu consegui fazer 12,72, o negócio foi uma coisa assim, milimetricamente, e eu consegui. Foi uma vitória muito grande para mim, pessoalmente, porque eu fazia dardo, fazia peso, fazia disco e fazia salto de extensão e corrida de 200 metros. Então, às vezes numa mesma competição. E às vezes nos jogos abertos, eu competia atletismo de manhã, jogava voleibol à tarde e basquete à noite, ou vice-versa. E às vezes eu me trocava na própria perua. Então a perua ia me buscar no jogo de basquete. E uma vez eu entrei eu tinha acabado de jogar voleibol,
Aí tava na perua e tal, ia pro jogo de basquete, troquei a camisa, entrei na quadra para jogar basquete de joelheira, nem percebi que eu estava de joelheira. Aí o juiz que falou, olha, você está de joelheira, porque eles sabiam que eu tinha feito. Ó, você está de joelheira, não é voleibol agora. Aí que eu me dei conta, eu estava com a joelheira e tive que tirar. Ficou marcado isso também. E quem foram as suas contemporâneas? Né? Na época em que você praticou todos esses esportes, quem eram as suas contemporâneas? Quem atingiu um nível assim, de destaque? E que você lembra com carinho, que você lembra aqui com da cidade? saudade? A cidade. Da cidade tem a Jamile, que nós éramos rivais, porque ela era de São Vicente e ela tinha um potencial semelhante. Até que depois ela veio para Santos para jogar aqui, aí ela passou a defender as cores de Santos também, então a gente passou uma pessoa que teve um destaque bastante grande em nível de seleção paulista e brasileiro universitário também. Tem as meninas que a gente convivi do basquetebol, que eram as campeãs na época, que era a Nilza, a Ilza, a Laís, Norminha, a Delci, Marlenona, tinha outra, a Marlene Morena também, que a gente chamava de Marlene Morena, que deram bastante força. No voleibol a gente tinha a Cacilda, a Cássia, a levantadora que era a Célia, do Rio de Janeiro. Nossa, a Célia era um encanto levantando. A Janice, de Santo André, a Albertina, de Santo André, e quem mais? Moreno, assim, do modo masculino, que a gente tinha assim, um contato bastante grande com o Moreno também, que era muito legal. O José Roberto, que hoje é técnico da seleção feminina. Então eram pessoas com quem a gente se destacava. E aqui em Santos, sem falar de Negrelli, Geraldinho, Arlindo, Pedrão e outros aí que agora no momento não ocorrem não. Agora eu queria te perguntar o seguinte, você acha que se vocês tivessem ao alcance de vocês a técnica que hoje o Brasil tem, vocês poderiam chegar muito mais longe do que chegaram? Sim. E às vezes conversando com as pessoas da época, tal, porque a gente tem os encontros de veteranos e a gente fica vendo. Então hoje, com tudo que eles têm, com a parte toda assim de cuidados, né, fisioterapêuticos, cuidados médicos, cuidados de treinamento também, com o potencial que nós tínhamos, eu acho que nós seríamos iguais ou até poderia passar alguma coisinha. Porque de repente nós fazíamos o treinamento assim no Santos Futebol Clube. Vocês conhecem a escadaria do estádio, sim, do Bano Caldeira? Sim. Tinha que subir todos aqueles degraus com um porquinho. O porquinho era uma câmara de ar que tinha areia molhada dentro e a gente tinha que saltar. Saltava aquilo, fazia todo o preparo físico. Muitas vezes nós corremos no campo de futebol e depois entrava para o ginásio. Aí lá a gente ia fazer o coletivo. Quer dizer, não tem musculatura que possa aguentar. Depois de fazer toda essa parte de preparo físico, ainda tinha o coletivo. Porque na época era aquilo que tinha que ser feito. E também teve uma época em que a equipe do Japão, que era a Yashica, as japonesas jogavam muito, então os brasileiros aqui acharam que nós tínhamos que ter a flexibilidade das japonesas. Então trouxeram todo o treinamento e forçavam a gente a fazer os mesmos exercícios que a japonesa fazia. Até que um dia, esse é um fato importante, a nossa equipe se rebelou. O Douglas, ele estava assim, ele era meio calvo, ele ficou mais ainda, porque nós nos rebelamos e falamos, nós não somos japonesa. Porque eram uns exercícios de flexibilidade que não dava para a gente fazer. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhado muito, né? E eles estavam querendo já aplicar na gente, nós falamos, não, nós nos recusamos a treinar. Foi um momento de rebelião, nós falamos, agora nós vamos ser mandados embora. E muito pelo contrário, foi até legal, porque ele entendeu, lógico que não foi na hora, depois ele entendeu e falou, então tá bom, então nós vamos passar agora para o treinamento alemão. Aí, na hora que tinha que subir e descer aquelas escadas lá, a gente preferia do que fazer o treinamento de flexibilidade. Mas eles estavam tentando copiar uma escola que não combinava com os brasileiros. A escola japonesa é diferente da escola brasileira. E aí que eu digo, hoje o voleibol é referência para o mundo, porque nós criamos a escola brasileira. Quem quiser, pega o que é bom e aplica
no seu país, mas de repente virar japonês aqui não tinha condição. Era muito difícil, né? Muito difícil. Como também aconteceu com o basquete. Com o treinamento das equipes que eram campeãs, que eram todas da cortina de ferro, geralmente, né? Era a Alemanha, a Rússia, a Tchecoslováquia e tal. Eles também trouxeram um treinamento para cá, que de repente todo mundo começou a ficar gordo e pesado, não corria. Foi uma época em que o Brasil, a seleção brasileira não corria. E trouxeram isso para os clubes também, e a gente fazia um treinamento pesado. Até que descobriram que não estava correto, que o basquete deixou de ter aquele dinamismo da velocidade. Aí eliminaram esse treinamento. A gente passou por tudo isso também, então a gente foi um pouquinho cobaia desses treinamentos meio malucos. Você falou em clube. Qual era o teu clube do coração? Não de futebol, o clube social aqui de Santos que você frequentava? Clube de Regata Santista. Clube de Regata Santista. Passei a minha infância lá. E o que você vê agora? Dá uma pena, dá vontade de chegar lá e impedir. Porque meu pai sendo estivador, porque era assim, o Clube de Regata Santista era ocupado geralmente por estivadores e doqueiros. O Atlético era, mas só que tinha os conferentes, que já era um pouquinho mais fino. E os outros clubes também, com classe social um pouquinho mais alta. Então a família toda do meu pai participou muito. Meu tio chegou a ser até diretor lá e ele cooperava muito. Então a família ia no domingo para lá, tipo, chegava lá 10 horas da manhã e ficava até as 19 horas. Então a gente passava o domingo todinho no clube. E era muito legal. E quando eles estavam trocando aquela pastilha, eu lembro que eles estavam trocando a pastilha. E a gente brincava muito com aquelas pastilhas, de ficar atirando e tal. E hoje a gente passa lá e vê e fala, caramba, eu vi colocar a pastilha e hoje a gente vê aquilo. Dói muito. A gente vê que um clube daquele ficou do jeito que está. Na inauguração do ginásio foi um sucesso. Nossa, inaugurou aquele ginásio, um planetário, a gente falava que era o disco voador e que o clube ia voar. A gente não sabia que ia voar, para onde voou. Melhor ginásio de Santos. Melhor ginásio de Santos, não tem a menor dúvida. É uma situação que dói bastante. E a gente, comparando, porque o Rebouças era o grande tchan, né? Em 72, foi quando foi inaugurado. Participei da inauguração com um jogo de voleibol e de basquete. Um jogo de voleibol que ficou assim, muito na história, porque antes os sets terminavam em 15, né? Nós fizemos um jogo com São José, quer dizer, eu quero dizer que tinha a vantagem. Esse jogo demorou 3 horas e meia. 3 horas e meia, porque foram 5 sets. O primeiro set foi 15-13 para elas. O segundo aí foi indo, aí foi 17-15, o outro foi 21-19. Eu sei que o último set nós já não aguentávamos mais, foi 25-23. E o voleibol, nessa época, tinha vantagem. Então vai. 3 horas e meia de jogo. Mas nós ganhamos. Fomos persistentes e ganhamos. É bom que se diga, antigamente tinha vantagem, hoje não. Hoje não. A bola está sempre valendo ponto. Direta. Tá sempre valendo ponto. Então o jogo torna-se mais rápido. É legal? É. Deu uma dinamizada, porque às vezes as pessoas desistiam de assistir o jogo porque era muito demorado. Muito demorado. 3 horas e meia, você imagina você na quadra? Você não tem as fotos para mostrar pra gente aí? Tem alguma coisa. Então sim. mostra. Tem a equipe da época aqui. Deixa eu ver aqui. Tem jogos abertos. Deixa eu pegar a equipe da época. Essa aqui é uma equipe de voleibol da época, onde tem também Vilma Facioli Salles, que foi uma excelente jogadora. Esse aí é o Douglas? Esse aqui é o Douglas. É o Douglas. Aqui, ó. Tá mais magro. Tá, mais magrinho. Esse aqui é o Douglas. Essa aqui é a equipe de basquete de Santos, que representou durante muitos anos nos Jogos Abertos, jogos... Essa que você está com a mão aí, essa do Douglas, é o Santos dos Jogos Abertos. É o Santos dos Jogos Abertos, que era a maioria, que era todo mundo do Santos Futebol Clube. Eram 10 jogadoras do Santos Futebol Clube e 2, uma do Atlético, uma do Regatas, e aí tem outras. Deixa eu ver se tem mais aqui. Essa aqui é o Geraldinho, dá pra ver bem aqui que ele era bem cabeludo na época também. Jogos Abertos, que é uma
outra equipe já tem alguma mudança. Esse aí é o Santos também. Esse aqui a equipe Santos, do Santos. a equipe de Santos, De da Santos, cidade. de Da Santos. cidade. Porque a gente, como não tinha muito dinheiro para tirar fotografia, então a gente só tem assim uns pouquinho mais recente. Ou algumas fotos que a gente ganhou também. Deixa eu ver se tem aqui. Que é Jubas. Tem Jubas? Ah, como falar isso? Essa foto aqui que eu acho muito interessante é jogando handball, porque teve o Jubas em Santos, Jogos Universitários da Baixada Santista. Nós também participamos desde o primeiro Jubas e era assim, bastante interessante. Quando a equipe da Educação Física entrava para jogar, o pessoal achava que era marmelada, tal. Aí nós terminamos a faculdade de Educação Física, eu tive a oportunidade de fazer até o 3º ano de Psicologia. Então eu fui para a Universidade Católica. E aí a gente formou um time também. E era interessante, porque as pessoas... O Jubas ficava lotado, aquele ginásio Rebouças não tinha lugar para mais nada. E quando a gente entrava para jogar, a gente falava assim, não, a gente veio ver a Gilmar e companhia jogar. Gilmar e companhia, porque nos Jogos Universitários aqui de Santos, a gente conseguiu fazer um pouquinho de sucesso. Foi, assim, muito bom. E hoje, eu continuo dando aula. E a gente encontra as pessoas que um dia, que hoje já são pais, são até avós, né? E chegam, você jogou, você fez, você era eu gostava, eu vim aqui para ver, para fazer. A gente teve um destaque bastante grande na cidade. Você dá aula de quê? Educação Física? Educação Física. Aonde? Eu dou aula de Educação Física no ginásio. Se quiser mostrar mais fotos, continua, por favor. No ginásio Rebouças. Trabalho já há 25 anos na Prefeitura de Santos, mas trabalhei também na Prefeitura de Cubatão, Prefeitura de Guarujá. Me aposentei no Cubatão e hoje eu tenho um trabalho com basquetebol feminino, que a gente fez. Então, estamos com 2 equipes disputando o campeonato estadual. E as vocações continuam a surgir? Continua. Nós temos um talento, uma menina que já foi convocada para a seleção brasileira, 16 anos, está jogando em Santo André. Ela foi a melhor jogadora o ano passado e esse ano tem tudo para ser. Até agora ela é a cestinha do campeonato na categoria dela, infanto-juvenil. E tem outros talentos surgindo. É interessante a gente ver, porque você tem uma história, você passa essa história para os seus alunos, então eles ficam viajando. E aí eles querem seguir. Ou então eles querem, que legal. É um exemplo muito próximo. Então para eles não é aquele negócio, a seleção brasileira lá. Não, eles estão bem próximos e a gente pode trabalhar com eles dessa forma. É interessante, sim. Os pais também, por terem conhecido essa fase, que eu agradeço a Deus de ter me dado essa oportunidade, eles falam, não, vai lá que vai ser campeão. Vai lá que vai sair alguma coisa. Vai lá que... E a gente forma não só para ser atleta, mas também para ser uma cidadã, uma atleta da vida, né? Que hoje a gente tem que ter um preparo físico danado para estar seguindo aí o que tem que fazer. E hoje a gente ouve as crianças falando, a primeira coisa, eu quero chegar na seleção brasileira. Só que é um objetivo de vida também. Sim, sim, que hoje é uma profissão. É uma profissão. É o que a gente passa para eles. Vocês querem? Quero. Então vocês têm que trabalhar muito. Vocês têm que fazer muito. E é gratificante trabalhar ali no Rebouças, porque a Fundação Pro Esporte fica lá, a Secretaria de Esporte fica lá. E o que tem de interessante? Assim, o presidente da Fundação Pro Esporte é o Rogério Sampaio. É um campeão olímpico. Então, de repente, a gente tem um campeão olímpico e ele, dentro da sua humildade, ele deixa com que as pessoas se aproximem, permite isso e fica um exemplo bem próximo, porque o mundo se reverenciou a ele durante um tempo. Durante os 4 anos que, até que surgisse a outra Olimpíada, ele foi o campeão. Ele foi um deus grego. Sim, claro. E isso eu já tive a oportunidade de falar para ele, Vamos é lá. legal. Gilmar, mostra mais as fotos aí, ué. Tem aqui no atletismo, tem... Vou mostrar aqui. Dessas aí, qual é que você gosta mais? O que te bate fundo lá no coração? Bate fundo. É essa aqui do handball. Do handball. Essa aqui que foi... Inclusive foi gol. Essa daqui foi uma coisa muito bonita. E essa daqui do atletismo também me fala muito. Esse arremesso de dardo, que eu estava
tinha feito uma cirurgia de grande porte e faziam 3 meses. Eu pensei que eu não fosse participar desse Jubas. E participei. E fui campeã na prova. Então essa daqui também me fala bastante. Essa daqui, que é do atletismo. E essa daqui... E essa outra aqui, que você está aqui, é handball também? Não, essa aqui é vôlei. Mas essa aqui do handball... Essa aí valeu o título? Não? Valeu. Essa aqui valeu o título. Essa aqui foi muito legal. Essa aqui do handball. E o Rebouças cobrava ingresso na época, o Jubas. E ficava lotadérrimo. Foi muito legal. E o pessoal ia lá para assistir a gente. Deixa eu ver se tem mais ali. Do vôlei. É que do vôlei é mais difícil, porque o tempo para fotografar é... Mas tem aqui. É mais rápido, né? É mais rápido, então você tem... Pegar flagrante. Exatamente. Aqui tem a minha primeira equipe de basquetebol, quando a Rosinha Viegas está aqui, ó. Isso foi na faculdade? Não, na escola, Colégio Moderno. Estava jogando contra Santo André. Aqui, esse daqui. E também fiz um pouco de judô no Regata Cientista, professor Osvaldo. Eu tive assim, passei por quase tudo. É, eclética. Aí tá aqui. Ô Gilmar, as duas. Diz uma coisa. Se você tivesse que fazer, você faria tudo de novo? Ah, faria. Faria. O que te fala mais no coração de toda essa tua vida, essa coisa que se a gente ouve você falando, a gente vê que você gosta da coisa. O que te toca mais no coração? O que te emociona? Ah, me emociona assim, toda a educação que os meus pais passaram, que eles foram assim fundamentais na minha vida, e eles me incentivavam e fizeram com que eu aprendesse a respeitar as pessoas, a ser humilde, a reconhecer o valor do outro, e com isso eu fui me tornando, assim, vamos dizer assim, uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. E hoje eu só tenho que agradecer. Eu só agradeço tudo que eu aprendi com o esporte, porque foi ele que me proporcionou a ser o que eu sou. Tanto que a gente, por amar tanto o esporte, a gente se dedicou. Hoje eu trabalho, também tem uma parte que eu faço administrativa na Secretaria de Esportes, então a gente ocupa um cargo e fez com que eu chegasse até a ser secretária de esportes. Ocupar esse cargo tão importante nesta cidade, que me lisonjeou muito e que me faz lutar cada vez mais pelo esporte. Eu acho que, sabe, se eu sou assim é porque Deus me deu a oportunidade, eu consegui fazer essa leitura e fiz tudo com muito amor. Muito amor. E o que precisa mais para fazer pelo esporte? O que você espera fazer mais pelo esporte? Poder contribuir mais ainda, passando para as crianças com as quais eu milito, essa valorização do esporte, não só na parte financeira, na parte material, mas na parte humana, mostrar que tem que ter o romantismo sim, porque isso deixa muito mais leve seguir adiante, enfrentando essa parte de financeira, a parte, sei lá, mais difícil que tem, né? Agora, se eu puder contribuir até o final da minha existência com isso, estou aqui para isso. O esporte forma o caráter? Bastante, bastante. Porque o esporte tem as regras, né? Se você não obedecer às regras de cada modalidade, você não pode jogar. Então você pega aquelas regras, faz uma adaptação para a sua vida e segue, porque a vida é um jogo. Gilmar, eu queria te perguntar o seguinte, o que não te foi perguntado e o que você gostaria de acrescentar? Foi perguntado tudo. Sou uma pessoa feliz porque tive o esporte na minha vida que me conduziu a ser o que eu sou. Bom, em nome da Fundação Arquivo e Memória, em nome da SEMES, eu, Lauro Tubino, jornalista, gostaria de agradecer por esse seu depoimento que entra para a história. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer e agradecer a esta cidade maravilhosa.